Parlamentares da oposição apresentaram na tarde de ontem 2 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Os alvos, nesse caso, são Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O deputado Marcel Van Hatten destacou que o novo pedido contra Moraes tem a assinatura de 90 deputados federais e cita principalmente supostas ilegalidades cometidas pelo ministro e expostas pelo ex-assessor Eduardo Tagliaferro. O senador Eduardo Girão destacou que 10 senadores assinam um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino. André Marcília, alguma chance dessas duas questões darem certo quando já tivemos 41 senadores, porque é no Senado que começa o processo de impeachment, colocaram a sua assinatura, mostraram o seu descontentamento com a situação em que hoje estamos e mesmo assim nada aconteceu. Segré, hoje a chance do impeachment de ministro do STF ir adiante é 0, para não dizer menos 13, né? Como um colega nosso Serrão gosta de falar. O que, no entanto, a gente precisa entender é que um pedido hoje você está semeando para o futuro, né? Então você está incubando a possibilidade de que adiante isso seja colhido. E a gente vai poder perceber se isso será ou não colhido na próxima legislatura. Esse Senado que está aí, essa Câmara que está aí, ela não vai tocar isso adiante porque ela está totalmente submetida. E quando eu falo a Câmara ou o Senado, não são os senadores ou os deputados. Nós temos bons senadores, mas não temos um bom Senado. Temos bons deputados, mas não temos uma boa Câmara. E, sobretudo, temos na cadeira da presidência de ambos os poderes pessoas que não estão ali para que a vontade da maioria siga adiante. Basta a gente ver, agora, hoje, enfim, saiu a notícia do palanque do Lula ontem, no Dia dos Professores, com Mota. Né? Quer dizer, enfim, o Lula ficou até constrangido que o Mota foi mais petista que ele. Quer dizer, é um negócio completo. Já é constrangedor o Lula comemorar o Dia do Professor. Eu acho que é uma coisa que ele não tem mesmo condições. Não. Agora, ainda o Mota querer ser mais esquerdista do que o próprio Lula, fica chato. Isso mostra a quem eles estão servindo. Eles não estão servindo aos parlamentares. Então, a chance de ir adiante hoje um pedido desse é nenhuma. No entanto, repito, a gente está semeando a possibilidade para o futuro. Tomara que haja o futuro. Não, tem que ter um futuro. Se não é um futuro... Mas vamos nos lembrar que nós estamos aqui diante de um Senado que pode estar na próxima legislatura, por exemplo, com decisões do STF que impedem que o impeachment siga adiante. Hoje tem com o ministro Gilmar Mendes uma ação para dificultar impeachment de ministro. Nós temos o próprio PGR, o Gonê, querendo que impeachment de ministro seja pedido apenas por ele. Então, quer dizer, eles podem aparelhar, de repente, a questão de tal maneira que o Senado, mesmo forte numa próxima legislatura, não tenha capacidade de se articular para o impeachment. Do ponto de vista da política, Eduardo, como que a gente consegue sair disso? Mesmo que você esteja como vereadora, mas elevamos a tua representatividade para um deputado federal, um senador federal também. Como que a gente detém essa intrusão do STF em relação aos outros poderes? Com o Executivo já sabemos que trabalham mancomunadamente, mas e o Legislativo? Está amarrado? Então, infelizmente, o sistema é feito para ele se autossustentar. Ele se blinda de uma forma que é tão bonitinha, a gente pensa, ai que fofos, eles pensaram em tudo. São os juízes do STF que julgam os processos dos senadores, Sim. Certo? E são esses mesmos senadores que pautam o impeachment dos ministros. Quando o impeachment chega perto demais da viabilidade, a gente vai desengavetar um processinho seu aqui. Baixa a bola ou você vai tomar da gente. A gente vai dar um jeito de derrubar você antes que a gente caia também. Eles querem cair atirando. Ou eles ficam, ou eles caem atirando. Então eu acho que neste momento, com a formação de Senado que nós temos, a gente vai na linha do que já foi falado aqui. É praticamente inviável. Sempre tem a possibilidade de acontecer um milagre. Mas nesse momento é particularmente inviável. A gente tem uma eleição se aproximando. Uma eleição onde cada estado vai eleger 2 senadores. Então eu acho que neste momento a gente deveria estar direcionando toda a nossa energia para escolher bons representantes para o Senado e nos preocuparmos muito com o presidente do Senado. Porque, infelizmente, o Brasil é o país das decisões monocráticas. Como já foi dito, o Gonê quer que só ele possa pautar
No STF você já tem um monte de decisão monocrática acontecendo e no Senado e na Câmara dos Deputados também. O presidente toma uma decisão monocrática a hora que ele quiser. Não importa se você tiver trocentas assinaturas. Se ele falar, não, eu não quero, então não. Ninguém quer, não vai pra frente. Então, a gente tem que focar toda a nossa energia nessas duas coisas. Eleição de 2 senadores capacitados em cada estado. A gente precisa, a direita brasileira ou qualquer um que não seja de esquerda, precisa focar em bater recorde de eleição de bons senadores na próxima eleição para que algo possa começar a ser feito e não cair novamente nos acordões para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara. Porque a gente caiu nessa da última vez e olha onde nós estamos. Não, porque se eleger a gente vai pautar tudo bonitinho. Temos Alcolumbre, temos Mota e nenhum dos dois pauta nada e nós estamos com o nariz de palhaço esperando a boa vontade deles. Então, esse que deve ser o foco, porque no momento é triste dizer, e os deputados estão certos em tentar pautar o impeachment, é o trabalho deles, eles não podem parar porque, não vai ter como, então não vamos propor. Realmente, precisa continuar, mesmo que seja para ficar registrado na história, que houve um período do Brasil onde teve sei lá quantos pedidos de impeachment e por decisões monocráticas não avançou. Olha como estava a nossa situação, graças a Deus saímos disso, isso no futuro. Hoje, não vai trazer resultado pra gente, a não ser que a gente consiga virar o jogo na reeleição. Agora, professor... O futuro a Moraes pertence, né? Não, mas a gente tem que trabalhar para que não seja assim, porque quando nós avaliamos toda a realidade, assim, sistemicamente falando, nós vemos que teve muitas irregularidades no ingresso e na declaração do Felipe Martins, que nunca entrou nos Estados Unidos, sim, dito pela migração americana, que não participou das 2 reuniões que está sendo acusado, ficou 6 meses numa solitária, 2 anos com prisão e prisão domiciliar e tal, sem conseguir ver a filha até hoje, e tudo isso foi inventado. De fato, Marcel Van Hatten pediu até uma punição contra os delegados da polícia, porque claramente alguém falsificou o documento. Aí nós vemos agora a importância do próximo Senado, em que a gente vai ter que pedir para o senador, me conta, além das propostas, que você não tem nenhum processo, cara, porque se tiver um processo, vai no STF, o processo vai aí numa gavetinha, se você pedir o impeachment, tá aqui na gavetinha o que eu tenho contra você. Então, e agrego o último, na política não é a dúvida se alguém vai te trair, é quando, de fato, tanto o Mota quanto o Alcolumbre traíram a direita, porque foram escolhidos e eleitos com o apoio da direita. Foi negociado entre Bolsonaro e o Mota que seria pautada a anistia, e até agora, nada. Então, o análise sistêmico, qual seria? Olha, acho que foi pouco antes da eleição do Bolsonaro, eu ministrei uma palestra cujo título é o enfraquecimento das instituições no Brasil. A instituição não é prédio, é uma regra de conduta. Quando que as instituições se enfraquecem? Quando elas perdem a referência e elas não são mais usadas de uma forma em que gere isonomia, ou seja, vale para todos. Se não gera isonomia, significa o quê? É aquilo que as pessoas normalmente falam, são 2 pesos e 2 medidas. Seria bom se assim fosse, mas não são 2 pesos e 2 medidas. É um peso só e a medida é determinada por aquele que ocupa o poder. É ele que está... E nesse momento é o STF. Por que eu falo isso e falo do enfraquecimento das instituições? Porque hoje a questão jurídica já não tem mais valor nenhum. O que está em pauta aí é apenas o jogo de poder. E pelo jogo de poder, vamos tentar entender o que eles estão fazendo. Eu lembro que certa vez, essa talvez foi uma das grandes contribuições do Pavinato, quando ele explicou que não é necessário fazer aquilo que as pessoas dizem, a necessidade da pauta por parte do presidente do Senado. Não, regimentalmente, eles poderiam fazer a proposição, colocar à mesa e o presidente seria obrigado a pautar. Ao custo desse, se eles quisessem brigar, fazer um embate direto com o presidente, até mesmo sugerindo seu afastamento, alguma punição que seja, o presidente do Senado. Se isto é da forma como foi apresentado pelo Pavinato, a gente tem que verificar se é assim mesmo. Mas qual é a lógica? Então, se depende do presidente, tal qual a mídia está divulgando e até as próprias lideranças políticas estão divulgando. Quando vem um conjunto de senadores e um conjunto de deputados falar, nós estamos exigindo o impeachment do Dino e do Alexandre de Moraes. Eles sabem que isso não vai dar em nada. Por qual razão? Porque as instituições estão enfraquecidas, as regras não têm mais nenhuma validade, tanto o regimento quanto a lógica jurídica no país. Então, o que eles estão fazendo? Essa, para mim, é a perspectiva que eu acho que está muito clara.
Eles estão apontando aquilo que a Duda falou. Estão olhando para o Senado, e você falou também, o Senado do futuro. O que eles estão dizendo é, nós sabemos que isso não vai dar em nada agora. Mas o que vocês têm que entender é que existe um conjunto de indivíduos que participarão da próxima eleição para o Senado e entendem dessa necessidade. Então a nossa esperança não é em ser pautado este ano, nem no ano que vem, é ser pautado em 2027, quando nós pudermos estar ali. E nós conseguiremos levar adiante esse impeachment, porque os dados concretos, sejam jurídicos, sejam políticos, estão à mesa. Porque o impeachment não é só um elemento jurídico, é um elemento jurídico-político. E é o que eles estão dando. Estrategicamente, eles estão apontando. Nós estamos trabalhando para que o povo saiba quem é que realmente está a favor do fortalecimento das instituições. Somos nós, e nós vamos entrar nessa briga.